Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Corintiano não tem um dia de paz. Quando você pensa que tá tranquilo, vem uma bomba. Agora já estão falando de novos patrocinadores atrás do Corinthians para colocar seu logo na camisa do timão. Isso porque a Esportes da Sorte está correndo o risco de perder a sua função aqui no Brasil. Ela não vai poder operar a partir do dia 11 se ela não tiver regulamentada pelo governo federal. Fica aqui que eu vou te mostrar tudinho e te explicar o porquê. O Corinthians já está buscando novos patrocinadores e também o porquê a Esportes da Sorte pode tomar uma multa de 100 milhões de reais do timão. Hora de falar sobre o Corinthians, a nova irritação contra o presidente Augusto Melo. Grupo importante de conselheiros da oposição querem entender por que o Augusto aceitou a proposta da Esportes da Sorte, mesmo para receber menos do que ele teria da Parimat. Inclusive, essa investigação interna desconfia de uma questão envolvendo pagamentos de comissões. Já foram feitos pedidos do contrato da Esportes da Sorte com o Corinthians para que eles entendam se há pagamento de comissões e quem foram as pessoas beneficiadas. Bora aos números. E só para completar ou lembrar que toda essa discussão ganha ainda mais peso diante da possibilidade de a Esportes da Sorte ter de rescindir seu contrato com o Corinthians. Ela é uma das casas de apostas que não teve autorização do governo para atuar no Brasil. E se não houver mudança nos próximos dias, a partir de 11 de outubro o site sai do ar. Dessa maneira, o Corinthians teria de tirar a imagem da Esportes da Sorte do seu uniforme e o contrato seria rescindido, causando enorme problema. Pois bem, em relação à Parimat, a proposta feita pela casa de apostas antes do acordo com a Esportes da Sorte previa o pagamento de 310 milhões de reais. O acordo com a Esportes da Sorte gira na casa dos 300 milhões de reais. Já há um prejuízo de 10 milhões, mas não para por aí. 57 milhões dos 300 milhões prometidos pela Esportes da Sorte não podem ser utilizados pelo Corinthians da forma como o timão quiser, e sim para a contratação ou pagamento de salário de algum atleta específico, no caso o Memphis Depay. Diante desse cenário já existe uma grande suspeita entre conselheiros de oposição a respeito desse fato, mas existe gente dentro do Corinthians afirmando que pagamento de comissões poderia explicar a escolha. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, assunto super importante. E outra polêmica envolvendo o Corinthians e uma casa de apostas esportivas. Se o Corinthians não puder contar com a Esportes da Sorte, ele afirma que recorrerá à justiça exigindo pagamento de uma multa prevista no contrato de 100 milhões de reais. Antiga patrocinadora que foi acertada ainda nessa gestão, tá? Pra gente falar da gestão Augusto Melo, que a gente depois de muito tempo ficou sabendo de algumas cláusulas, que o Corinthians ia ter que pagar uma multa, que tinha também ali a comissão de um intermediário, que a gente só ficou sabendo depois. O Memphis Depay, Vanderlei, até não é muito diferente, porque a gente ficou sabendo depois que o Memphis chegou que tem uma cláusula, se o Corinthians cair, ele pode rescindir com o Corinthians. Agora a gente está vendo também que o Corinthians assume o risco de pagar 100% do salário dele. E vai aparecendo. Essa cláusula que se cair, pode ter uma rescisão, eu acho até ótimo. É provável, e não é só o Memphis, meu Deus, é do futebol. Aliás, como você tem cláusulas, se você ganhar um título, uma classificação de Libertadores, você tem os bônus, e cada vez mais se tem isso no futebol, eu acho que é uma cláusula factível. E acho que é uma cláusula de segurança para os dois lados. Sim, também, porque você cai uma queda abrupta de receita se você cai de uma divisão, mas do tamanho de um colosso. Essa é boa. São Paulo na época do Daniel Alves, até para não dizer que a gente só tá falando do Corinthians. Que vai ter um investidor, que vai bancar o salário do Daniel Alves, não sei o quê. Olha, cadê? Até hoje a gente está procurando esse investidor. Só para demorar para a gente explicar rapidinho, quando você citou, né, o Paulinho, não é isso? Foi aquela Taúsa, né? Taúsa, né? Nós tínhamos aqui um companheiro brilhante que acompanhava o agronegócio, Tejon. Grande palestrante, grande jornalista, que conhece profundamente esse segmento do Brasil há mais de 40 anos. Imaginem a experiência que ele tem. Quando surgiu isso, eu liguei para o Tejon, estou dando a fonte aqui. Liguei para o Tejon. Tejon, você pode falar alguma coisa sobre esta empresa que se apresenta como do agronegócio? Ele falou, Vanderlei, eu nunca ouvi falar.
Poxa, mas você está há 40 anos, nunca ouvi falar. Mas eu vou perguntar para algumas pessoas, porque eu posso estar desinformado. Desinformado. Ele perguntou para algumas pessoas, me deu retorno. Falou, olha, perguntei, e para as pessoas que eu perguntei, nenhuma delas conhece. Aí tem, né? Tá bom, Tejon. Um grande abraço, obrigado. Aqui no programa mesmo, eu dei essa informação. Falou, é estranho, porque uma empresa que chega com toda essa pompa, faz esse tipo de investimento, né? E o Tejon não conhece, e as pessoas que ele consultou da área do agronegócio também não conhecem. Nós falamos isso aqui no programa. Aí, passados alguns dias, como o Pedro destacou, foram checar e tal, e não encontraram alguma coisa que pudesse justificar a pomposidade do anúncio do investidor. E Vanderlei, isso aí não é suspeição da imprensa. Não, é algo que você tem que fazer qualquer administração, ainda mais com compliance hoje, com jurídico. É uma coisa básica que você faz para alugar um salão de festa, ou comprar um carro usado, qualquer coisa. Não é só certidão negativa. Não, é algo óbvio. E quando um investimento desse nível e para um colosso, para um gigante, e lamentavelmente pelos últimos tantos anos desta situação e da situação que deixou a hoje a oposição, e no fundo era tudo o mesmo grupo, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, você tem que estar mais atento. É uma dívida de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Quer dizer, você não pode brincar como parece que brincaram. Uma coisa, como qualquer um na vida, pode dar errado um investimento. Tá, um custo, tal, quero um investimento, vira um custo, não rolou tal. Outra coisa é a malversação mesmo, e algumas coisas básicas. Eu sou um péssimo negociador. Assim, tenho a menor capacidade de falar, não, você está errado, fez isso, aquilo, negocio mal, tal. Agora, quem é pago ou quem eu... Porque também tem muito amadorismo, né? E não só amadorismo, mas não, eu sou profissional, eu sou pago. Não, você é remunerado, né? Bem ou mal, outra coisa. Você, mais do que você ser profissional, você é o remunerado. Se você é competente ou não, saberemos, ou às vezes não. E de novo, não estou aqui suspeitando qualquer coisa. A presunção da inocência é fundamental, um princípio básico do direito do Brasil, embora muitas vezes no futebol a gente presumidamente é inocente no sentido de ser naive, de ser infantil. Ah, não, o cara é inocente. Não, não é. Você olha pra cara, sem querer já fazer um pré-julgamento, já fazendo, já viu o negócio. Então assim, às vezes é um negócio que deu errado ou não rolou, ou às vezes é feito para dar errado. E o Vanderlei sabe isso também muito melhor que a gente, que tem pessoas que fazem a coisa para dar errado, para, digamos, aqui tal, não sei o que lá, vamos conversar, mas tem 10% de papo antes, ou fora desta sala, ou fora deste WhatsApp. Gente, infelizmente, e não é só do Corinthians. Tá? Essas contas que literalmente não fecham, não só no Corinthians, um pouco mais, um pouco menos, né? Nos últimos anos, infelizmente, muito mais. Memphis Depay podendo começar o jogo entre os... Vamos lá, corintiano não tem um dia de paz. De verdade, até quando o time tá ganhando, tá subindo na tabela, tá chegando nas finais do campeonato, sempre vem uma coisa ruim. Ou a imprensa também cava alguma coisa ruim. Mas o que acontece de fato é que a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora principal do Timão, ela não foi regulamentada pelo governo federal. O que significa que a partir do dia 11, o Corinthians perde a sua patrocinadora Master. Isso impacta muito na receita do Corinthians mensal, anual e também nas despesas que o Corinthians vai ter com o Memphis Depay. Até porque, para quem não se lembra, o Corinthians em contrato a Esportes da Sorte tinha que investir 56 ou 59 milhões de reais em um jogador midiático. Esse jogador, Memphis Depay. A Esportes da Sorte saindo, o Corinthians vai ter que bancar todo o salário do jogador. Então não tem mais a Esportes da Sorte ajudando com uma boa parte do dinheiro. O Corinthians vai ter que pagar 100%. O ex-diretor do Corinthians procurou Augusto Melo e outros diretores do Corinthians pedindo pro Corinthians fazer um seguro para caso a Esportes da Sorte não conseguir ficar no Brasil, não ficar operando, o Corinthians pelo menos conseguir bancar os salários do Memphis Depay por alguns meses. E isso foi negado pela diretoria, ninguém quis fazer esse seguro. A gente tá vendo que a Esportes da Sorte por enquanto não vai poder operar no Brasil. E o que acontece? O Corinthians vai ter que bancar 100% do salário de Memphis Depay. Cara, o que a gente tá vendo assim é complicado, porque a diretoria do Corinthians, quem assumiu desde janeiro, eles colocaram tudo que há de ruim no Corinthians, foi as antigas gestões que fizeram. Sim, boa parte a gente não tem o que negar. Boa parte foram eles que fizeram mesmo coisas erradas. Quem colocou o Corinthians nessa sinuca de bico devendo pra caramba foi as antigas gestões. O que a gente pode falar do Augusto Melo e de sua diretoria é que desde o começo do ano, o Corinthians tem
tem tido problemas com vários setores e agora com seu segundo patrocinador master. A gente não continuou com a PixBet e teve que pagar uma multa na qual o Corinthians não pagou, tanto que as contas do Corinthians são bloqueadas porque a justiça está cobrando o valor da multa da PixBet. Outra coisa, assinamos com a VaidBet, maior contrato da história do futebol brasileiro. Ótimo, 360 milhões. Ótimo. O que aconteceu? A PixBet saiu do Corinthians, sendo que na justiça ainda não foi provado se o Corinthians tem culpa ou não. E vamos lá, se o Corinthians não for culpado disso, o Corinthians deveria processar a PixBet requerendo o valor total do seu contrato. E não foi o que ocorreu. E o que não ocorreu também foi que a VaidBet saiu do Corinthians e não pagou nem a multa de 30 milhões. Ela deveria pagar, já que foi ela que rompeu o contrato. Aí arrumamos a Esportes da Sorte. Agora o que estão falando no Parque São Jorge é o seguinte: segunda-feira vai ter uma reunião lá do Core, lá do pessoal lá de política do clube. E aí o que acontece? Eles estão cobrando o Augusto Melo porque o Augusto Melo não aceitou o contrato com a Parimet no lugar da Esportes da Sorte. Por quê? Porque pelo que eles viram lá nos contratos, o valor da Parimet era melhor do que o da Esportes da Sorte. Então a gente tinha uma outra bet com valor muito maior do que a Esportes da Sorte. Mesmo assim, o nosso presidente não aceitou, preferiu fechar com a Esportes da Sorte. Por quê? É isso que eles vão querer saber na segunda-feira com a presença do presidente do Corinthians. É ele que tem que explicar isso aí. Aí agora o Corinthians está tendo ofertas de várias bets e de outras empresas para ser o patrocinador master, no lugar da Esportes da Sorte. Qual o problema de tudo isso? O problema maior é que o Corinthians está perdendo credibilidade. Pô, se a Esportes da Sorte sair do clube, vai ser o terceiro patrocinador master do clube em um ano. Cara, isso acaba com a credibilidade do clube. Independente do tamanho da torcida, do tamanho de milhões de reais que o Corinthians movimenta por ano, isso perde em credibilidade, não tem o que fazer. O Augusto Melo, quando ele assumiu o Corinthians, ele prometeu voltar a credibilidade do clube, todo mundo ia ter o Corinthians como um principal, um espelho de modernidade, mas não é o que está acontecendo. Tudo bem, dessa vez aí com a questão da Esportes da Sorte, ela não ser regulamentada pelo governo federal, tem uma multa de 100 milhões de reais, tá? Eles se calçaram com isso pelo menos. Mas assim, cara, é o segundo patrocinador que sai do clube. E a PixBet, que tinha contrato com o Corinthians e tinha feito uma oferta boa, continuou, ela tá no Flamengo aí, não tem problema nenhum, ela tá regulamentada pelo governo, vai continuar operando aqui no Brasil. Então assim, a gente acaba perdendo credibilidade e isso acaba perdendo dinheiro. O clube vai perder dinheiro no futuro por essas questões, porque todo mundo que vir patrocinar vai vir com o pé atrás e não vai querer oferecer um valor alto pro clube. E esse é mais um vídeo do Corintiano Informa. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like e peço também que você coloque nos comentários aqui o que você acha desses novos patrocinadores ou então da Esportes da Sorte. E também peço para vocês ativarem o botão das notificações, assim toda vez que a gente colocar um vídeo no ar, você será notificado. Muito obrigado por tudo, fica com Deus e valeu!